Olá, graça e paz, mais uma vez aqui para nós caminharmos mais um bocadinho na palavra do Senhor. Desejo que quando vocês estiverem ouvindo essa mensagem, sejam ricamente abençoados por Deus. O texto que nós vamos ler hoje está em 2 Crônicas, capítulo 14, dos versículos 8 ao 12. E lemos assim: Edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que trazia escudo e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão, Senhor. Desculpa. Porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus. Não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Uma batalha desigual. Asa, o terceiro rei de Judá. 10 anos tranquilinho, sem guerra, e de repente Zerá, um militar etíope, se levantou contra Judá, contra o rei Asa. A Bíblia não fala o motivo pelo qual ele se levantou, mas daí a gente já pode tirar alguma lição. Quando nós estamos em tempo de paz, quando nós estamos em tempo tranquilo, o nosso adversário, aqueles que estão à nossa volta, incomoda. E do nada, sem motivo nenhum, eles se levantam para tirar a nossa paz. Muitas vezes a gente se pergunta, né, por que se levanta um vento, uma tempestade, às vezes do nada. As coisas começam a dar errado, o vento, né, é o nosso linguajar de crente, o vento se levanta, as tempestades, e a gente fica pensando, mas o que eu fiz? Muitas vezes a gente não fez nada. A gente simplesmente fez como o rei Asa. Resolvemos obedecer ao Senhor. A obediência ao Senhor incomoda o adversário. E esse etíope se levantou contra o rei Asa e simplesmente foi para destruir. E se nós formos olhar pela lógica, ele teria tratorado eles. Por quê? Vamos lá. O exército de Asa tinha 300.000, mais 280.000, 580.000, contra 1.000.000 e 300 carros. Então era muito desigual essa batalha. Era muito desigual. Então o que Asa fez? O que o rei Asa fez? Ele clamou ao Senhor e ele entendeu. E ele entendeu que a posição dele era desfavorável. Tanto é que ele fala: além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Então ele sabia que ele era fraco naquela batalha. E que nós tenhamos esse cuidado também de entendermos a nossa posição, porque às vezes o nosso adversário, quando ele levanta com muita fúria. São demônios
Eles são mais fortes do que nós. Então não adianta a gente querer se levantar e falar assim, não, mas eu piso na cabeça dele, eu vou fazer um jejum e eu vou acontecer. Não vai, não vai. Porque eles são mais fortes do que nós, mas do que o nosso Deus não. Então, assim como o rei Asa, nós devemos fazer igual. Senhor, eu sou fraco. O exército que está se levantando contra mim, ele é forte demais. Ele vai me destruir. A não ser que o Senhor entre nessa batalha. E foi isso que o rei Asa fez. O rei Asa foi diante do Senhor e a Bíblia nos diz que ele feriu que o Senhor, aliás, feriu os etíopes diante de Asa. O Senhor destruiu aquele que era mais poderoso do que Asa. Qual foi a arma dessa guerra? A obediência, a humilhação. O rei Asa, o rei Asa era um rei que estava numa posição onde Deus queria, como Deus queria. Se coloque na posição que Deus quer e você não vai precisar de outra arma. Você não vai precisar de nenhuma artimanha. Você não vai precisar de coisas a mais. Porque muitas vezes as pessoas ficam buscando artifícios, buscando em lugares, é mais ou menos assim, a minha oração não deu conta, o meu jejum não deu conta, eu vou buscar em outros lugares, outras coisas para vencer essa batalha. Não vai. A obediência, você estando na obediência, você vai vencer todas as batalhas. O rei Asa, ele edificou cidades fortificadas. O que o rei Asa fez? Não foi o que eu li, mas antes, no versículo 6. No tempo de paz, lembra que ele ficou 10 anos em paz? A cidade ficou 10 anos em paz. Só que o tempo que ele estava em paz, ele não ficou com o braço cruzado, olhando para cima, esperando, vendo a banda passar. Ele levantou cidades, ele fortificou, ele cercou as cidades, porque ele entendia que em algum momento a guerra ia estourar. Então, mesmo que nós estejamos em tempo de paz, a gente precisa entender que em algum momento o nosso adversário ele vai se levantar contra nós. Então, é esse o tempo de nós construirmos as muralhas. Quando a gente está em tempo de paz, não é o tempo de sossegar. A gente desfruta desse tempo de paz, mas é o tempo que nós vamos orar, é o tempo que nós vamos jejuar, é o tempo que nós vamos fortificar, levantar os nossos muros, porque senão quando a guerra estourar, ela não avisa. A gente fica sem saber o que fazer. E fazer isso é obediência. O rei Asa, ele restituiu aquilo que Judá tinha perdido, ele tirou, né, os altares, os lugares onde as pessoas faziam adoração que não fosse para Deus. E ele fez tudo o que ele precisava fazer nesse tempo de paz. Quando estourou a guerra, quando Zerá foi contra ele estava pronto para zerar, embora ele não soubesse que estava pronto. Então, esse tempo que você está sossegado, ou quando vier o tempo de você estar sossegado, continue edificando, porque lembra que o povo de Deus sempre vai incomodar. O tempo é de paz para nós, mas do lado de lá, o nosso adversário, ele está esperando, ele está arquitetando, ele está observando, ele está se incomodando com a sua paz. Então, em algum momento, ele vai vir contra você. Ele está reunindo o exército, ele reúne o exército dele. Ele vem com 1 milhão dele. E Asa foi com uns 500 e poucos mil. Mas, na verdade, Asa não foi com esses 500 e poucos mil.
Asa foi com o Senhor. Asa reconheceu: o exército que vem contra mim é forte. Asa, ele passou esses anos, esses 10 anos, construindo cidades fortificadas. Asa passou esses 10 anos desfazendo a idolatria, tirando o que precisava tirar, mas Asa não confiou no que ele fez. Asa confiou no Senhor. Então, nesse tempo de paz, tudo que você fizer, tudo que você edificar, em tudo aquilo que você se consertar, ainda assim, não confie nisso, porque isso não é o suficiente. Porque o exército, o inferno, quando ele se levanta com fúria, ele é muito forte. Confie no Senhor, porque todas as coisas que nós fazemos são só coisas. As cidades que Asa fortificou, um exército com carros, eles destruíam aquilo, não sei se com muita ou com pouca dificuldade, mas destruiria. Mas o muro que Asa construiu entre ele e o mundo, que é a confiança, é esse muro que você precisa construir. O muro da confiança no Senhor. Esse muro o inimigo não destruiu. Ao contrário, eles bateram nele e caíram. E foram destruídos por causa da obediência de Asa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que em tudo que você colocar as tuas mãos de maneira lícita e honesta seja abençoado por Deus. Amém.